Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Júlia Santana e aqui você encontra caso criminal verídico o tempo todo. Agora eu vou contar para você o caso de Jennifer Pan. Esse crime ocorreu no Canadá, na cidade de Morcan, na Grande Toronto, no estado de Ontário. E foi um caso que ganhou uma notoriedade muito grande no estado de Ontário, ultrapassando em todo o Canadá e internacionalmente. Esse caso foi falado. Inclusive, já tem esse caso na internet, em vários canais do YouTube, no Netflix. Tem dois casos, né, duas séries desse crime. A Jennifer Pan, ela foi uma jovem, uma criança, até os dias do acontecimento, que recebeu a atenção, tudo, sabe, dos pais dela. Mas o que os pais dela queriam não era exatamente o que ela queria. Então ela se sentiu persuadida por eles, oprimida, e ela encomendou a morte deles no momento de fúria. Ela contratou matadores de aluguel e, junto com eles, ela planejou e simularam um assalto à mão armada na casa dos pais dela, à noite, quando todos estavam dentro da casa preparando para dormir. A mãe da Jennifer, a Beck Pan, morreu no local. O pai dela sobreviveu, mas ele ficou cego. A Jennifer foi pega pela polícia nas mentiras dela, porque a Jennifer é uma mentirosa compulsiva, ela não consegue falar a verdade. Ela foi condenada em 2014. Os comparsas dela também foram condenados, inclusive o namorado dela, o Daniel Hugon. Eles fizeram uma teia para executar esse crime. Os pais da Jennifer Pan, o pai dela, o Eran, e a mãe dela, Big Pan, eles eram vietnamitas. Eles emigraram para o Canadá quando eles já eram adultos, já eram estudados. Eles fizeram faculdade no Vietnã e emigraram com visto de refugiado para o Canadá. Mas eles não se conheciam até chegar no Canadá. Eles se conheceram na cidade de Toronto. E por algum tempo eles namoraram e casaram-se em 1979. Os dois, o casal, eles foram morar em Scarborough. Beckpan e o Eran, o casal, conseguiram trabalho na companhia automobilística internacional chamada Magna, a maior companhia automobilística de manufaturados da América do Norte. Ela é reconhecida, sabe, pela Forbes. Ela fornece peças para a BMW, para a General Motors, para a Toyota, Volkswagen, Tesla, entre outras.
e muito bem reconhecida. E o Ray-Ban, ele trabalhava com uma máquina que faz os cortes das peças. E a Beck com para fazer as peças. Então, os dois tinham um salário muito bom. Então, eles ficaram trabalhando e resolveram começar a pensar em formar uma família, quando eles já estavam estabilizados. Muito metódicos. Em 1986, o primeiro filho deles nasceram. Uma menina, que eles deram o nome de Jennifer Pan. Daí, 3 anos, eles tiveram o segundo filho, o Félix. Então, a vida deles passou a ser dedicada aos filhos. Uma expectativa e um investimento grande neles. Em 2004, eles compraram uma casa de 2 garagens, uma casa grande, num local de classe média alta e com uma segurança maravilhosa, uma vizinhança bem quieta, sabe? Muito tranquila. Na cidade de Morecambe, que faz parte da Grande Toronto. E a maioria dos moradores dessa região são asiáticos. Então, lá eles mudaram para essa cidade. Então, a Jennifer, ela desde 4 anos de idade, ela já tinha atividades. Ela tinha classes, aulas de piano. Eles já introduziram ela no piano. Na fase escolar, que ela entrou para o primário, ela já começou num sistema escolar inglês. Então, como funciona mais ou menos assim? A criança entra na escola, no primário, e dali ela já vai para a faculdade bem mais cedo, com seus 16, 17 anos. Porque quando ela está no primário, ela já faz testes para o ensino fundamental. Do ensino fundamental, ela já faz testes para o ensino médio, e do ensino médio, ela já faz testes para a universidade. Então, ela faz junto às séries. Agora, essa criança ela tem que ter notas boas, excelentes, acima de 70%. Tem que ser As, porque se não for assim, ela é reprovada. Então, ela foi muito bem, né, até o ensino fundamental. Jennifer, além do ensino regular, ela também tinha aula de teoria musical, harmonia. E ela também fazia patinação artística para competição, sabe? E ela era boa em música e patinação. A Jennifer treinava todos os dias da semana. Ela saía da escola e ia para casa patinando, para treino, porque ela queria, o sonho dela era participar das Olimpíadas. Mas acontece que ela teve uma ruptura no ligamento do joelho, e isso tirou ela da competição e tirou também da patinação. Ela também, a Jennifer, ela tocava flauta na banda da igreja. Era o tempo todo tomado.
Os pais dela colocaram a regra: você não pode participar de nada que envolva dança na escola, porque isso desfoca. Então, desfoca você do estudo acadêmico. Então, ela não participava de nada que envolvesse música, ela não saía com os amigos, ela muito menos à noite com os amigos. Com 22 anos, ela nunca tinha feito nada que os adolescentes fazem, sabe? As amizades ela não tinha, ela não saía à noite com os amigos, ela não podia namorar. Na banda da igreja, ela conheceu o namorado dela, o Daniel Won. Ele tocava trombone e ela flauta. E teve um dia que ela teve um ataque de asma e ele o ajudou. Então, a partir daí, eles se conheceram, começaram a namorar. Mas os pais dela não gostaram, sabe, desse namoro. Então, ela era totalmente afastada da vida que os adolescentes tinham. Ela tinha os seus amigos, mas na escola eles não podiam frequentar a casa dela. A vida dela toda direcionada às atividades da escola e às extracurriculares. Então, quando chegou no 12º ano, que é quando o aluno dessa escola vai se preparar para os testes, ela estava se preparando para o teste da universidade, para ir para a universidade. Ela estava no 2º grau. Então, o que que acontece? Ela já estava com as notas baixas, ruins, mas ela estava sem saber como ela ia fazer para mostrar essas notas para o pai dela, para os pais, né? Para os pais. Então, ela falsificou o boletim, colocou as direto, todas as matérias, A. E ela mostrou para eles. Eles ficaram tranquilos, né? Não, ela tá bombando. Quando ela foi fazer o teste para a faculdade, para a universidade, ela não conseguiu passar em cálculos. Cálculos envolvem a matemática, né? Álgebra, geometria e tudo mais, e companhia. Ela escolheu para fazer farmácia. Então, ela ficou sem chão. Os pais dela não ensinaram ela a perder. Ela tinha sempre que ganhar, tinha que ser sempre a melhor. A melhor na escola, a melhor na patinação, a melhor em música, a melhor em tudo. Desde que ela começou a estudar, ela colecionava troféus e medalhas. Então, aquilo para ela foi difícil aceitar, que ela não tinha passado e que ela não ia mais cedo para a faculdade, junto com os colegas de aula, de sala de aula dela. Então, o que que ela fez? Ela resolveu mentir para todo mundo, falando que ela tinha passado, que ela ia para a Universidade de Toronto. Então, ela contou a mesma coisa para os pais. E ela falsificou o diploma e muito bem feito, muito bem falsificado. Então, continuando a sua mentira, ela não quis desmentir, ela arquitetou. Ela comprou livros, cadernos, tudo usado, e assistia vídeos sobre farmácia, o curso de farmácia. E fazia as anotações em um caderno, nos cadernos, como se faz anotações
em sala de aula. Então, ela não tinha nenhum problema quando ela estava fazendo os exercícios e os pais chegavam, ela mostrava, né, a matéria ali que ela estava estudando, e para eles ela estava na faculdade, na Universidade de Toronto, lá, bonitinha, todos os dias. Mas, ao invés de ir para a faculdade, para a universidade, ela ia sentar nos bancos, sabe, nos cafés, nas mesas, bater papo. Ela ia ficar com os amigos, com os namorados. Ficava perambulando por ali até da hora dela voltar para casa. Até chegou a arrumar trabalho para ela. Ela também trabalhou no restaurante durante o horário de aula da universidade. Ela estava trabalhando. Num determinado tempo, ela chegou para a mãe dela e falou: Olha, mãe, eu consegui arrumar um trabalho no Hospital de Crianças Doentes. Nossa, todo mundo ficou feliz. A mãe contou, a Bex contou para o Irã: Olha, que maravilha, já vai trabalhar como voluntária para a faculdade no hospital. No dia seguinte, ela tinha que ir trabalhar. Que maravilha, estava tudo correndo como planejado. Então, chegou o horário dela sair para o trabalho. Eles notaram que ela estava sem uniforme, sem o crachá. E eles perguntaram pelo uniforme e o crachá, né, no hospital. Ela falou que não tinha, que não precisava. Eles estranharam, falaram, ela tem alguma coisa aí. Então, eles esperaram ela sair, ir para o trabalho. Ela despediu, tchau mãe, tchau pai, estou indo para o trabalho. E a mãe dela, a Bex, né, entrou no carro e foi atrás. E aí ela viu a maior decepção da vida dela. Nesse momento, ela descobriu que aquilo era tudo mentira. Então, chegando em casa, o pai dela, o Irã, pôs ela para fora. Falou: Não quero saber de você. Eles descobriram tudo, inclusive que ela não tinha terminado o segundo grau. Ele não quis ela dentro de casa mais. Mas a mãe dela, a Becker Pan, conversou com ele e tentou contornar a situação. E ela conseguiu. Então, ela voltou para casa nas condições que eles impuseram para ela. Que ela ia voltar a estudar, terminar o segundo grau e fazer a universidade, que ela ia terminar com o namorado e que ela teria que ir para a escola e voltar da escola com um dos dois. Eles iam levá-la e buscá-la, e que ela só ia sair de casa para ir para a escola. Então foi um baque para ela. Ela ficou com muita raiva daquilo. Imagina, ela ia ter que ficar dentro de casa enclausurada, não podia nem namorar. E ela já via apresentando problemas psíquicos. Eles alegaram isso no julgamento dela. Ela já se cortou, já tinha se cortado várias vezes. E os amigos contaram. Então, ela teve que terminar com Daniel Won. Passado algum tempo, ela teve a notícia que ele tinha arrumado uma nova namorada.
ela ficou louca. Ela passou mensagem para ele, mostrando na mensagem, ela colocou um distintivo policial, falando para ele que ela tinha, ela estava em casa e que ela tinha sido estuprada por uma gangue de estupro que tinha invadido a casa dela e que no dia seguinte ela tinha recebido 2 balas de revólver pelo correio e que ela descobriu que quem estava mandando aquilo, quem mandou fazer aquilo com ela, que era a nova namorada dele. E ela não aceitou isso, sabe? E ela começou a ligar para ele até que eles voltaram, ele escondido dos pais. Então ela começou a querer arrumar, contratar alguém para matar o pai dela primeiro. Então ela encontrou um menino que estudava próximo lá na escola, de uma escola, e ele já tinha sido preso algumas vezes por roubo, essas coisas assim. Então ela conversou com ele e ofereceu ele US$ 200 para ele matar o pai dela no estacionamento do serviço dele. Então, eles ficaram naquela, ela passou os dinheiro para ele, eles combinaram o dia tudo certinho, mas acabando, ele desistiu de fazer, de assassinar o pai dela. Ele voltou atrás e entregou, devolveu o dinheiro para ela. Falou: olha, eu não vou fazer isso, eu decidi, não quero, não vou. Então ela continuou e ela falava com o namorado dela, o Daniel Wong. Ela queria que o Daniel Wong fizesse isso, que ele fosse a pessoa para tirar a vida dos pais dela. Sabe, ele não aceitou. Mas aí, devido à insistência dela, ele comprou um telefone, um iPhone, com cartão, sim, entregou para ela e passou para ela o contato de Lenford Crawford. Explicou para ela: você só vai conversar com ele nesse telefone. Em outro telefone, não. Então, ela entrou em contato com Lenford Crawford e ele pediu US$ 10.000 para matar os pais dela. Ele contratou, chamou Eric Chan. E Eric Chan chamou o David Malvegenen. Então ficaram esses três. Jennifer conversava com David. Até hoje não se sabe qual deles atirou. 8 de novembro de 2010. A Jennifer chama a polícia. Ela estava aos gritos, sob estado de choque. A polícia pergunta o que aconteceu. Ela fala que a casa tinha sido invadida por ladrões e que ela precisava urgente de uma ambulância, que os pais dela tinham sido baleados. A polícia: ok, fique calma, qual que é o seu endereço? Quando ela passou o endereço, o policial já ficou surpreso com aquilo. Como? Você poderia confirmar para mim o endereço? Por que que eles ficaram? Porque aquela área era uma área que eles
nunca tinham recebido uma chamada de roubo, muito menos roubo seguido de morte. Então, eles queriam saber, falou, como que aconteceu isso? Onde você está? Ela falou que ela estava amarrada. Eles perguntaram para ela onde ela estava quando tudo aconteceu. Ela disse que ela estava no quarto dela para dormir. Ela acordou com barulho, então que ela abriu a porta do quarto e desceu as escadas. E aí ela deparou com esses homens controlando os pais dela. E eles perguntaram para ela, e o que que eles fizeram com você a hora que eles te viram? Ela falou que eles pegaram ela e amarraram ela e desceu com os pais dela para o porão, onde ela ouviu os tiros e que eles estavam baleados. Então, a polícia foi para o endereço e chegou lá a cena. Eles ficaram incrédulos, nunca tinham visto aquilo na vida deles. Sabe, a mãe dela, a Bex Pan, estava já muito machucada, ela já estava sem vida. E o pai dela estava também muito baleado, com tiros na cabeça, mas ele estava respirando. O pai dela, o Aaron, foi levado para um hospital, entrou em coma. Ele já foi para o hospital em coma. Então, eles conversaram com ela, sabe? Olha, o que que aconteceu, se o pai dela ou ela, sabe, conhecia alguém que poderia ter feito aquilo, sabe? Ela disse que ela não conhecia. Eles perguntaram se ela tinha namorado, ela falou que não. E se o pai dela conhecia, estava envolvido em alguma coisa que alguém pudesse ter aquilo, não. Então, ela simulou que eles tinham levado, a casa estava como se fosse um roubo, sabe? Então, a polícia começou a investigação e viu que tinha coisas de valores que estavam ali à vista e que não foi roubado. Ela falou que não tinha certeza se era dois ou três homens. Eles estavam sem evidências e sem câmeras, porque a casa não tinha câmera. E como era um bairro muito seguro, assim, as casas não tinham câmera. Mas acontece que durante a investigação eles conseguiram, sabe, um vídeo de uma casa em frente à casa deles que tinha gravado um dos homens sair de dentro da casa. Muito ruim a gravação. Era o que eles tinham. A Jennifer Pan foi interrogada 3 vezes. Com a investigação, quando eles vão conversar com os vizinhos, um dos vizinhos do lado falou que o namorado da Jennifer ia na casa dela através do quintal deles, para ele poder alcançar o quarto dela, a janela do quarto dela. Aí a polícia quer dizer que ela tinha um namorado, ela não contou. Então eles chamaram, desculpa, a investigação foi andando, sabe? Porque ela dizia que ela não sabia de nada, sabe? Que muito as coisas que eles perguntavam, ela sempre respondia com evasivas. Então,
eles descobriram o Daniel Ogan e chamaram ele, sabe? Ele contou que eles namoravam, que eles tinham terminado, que tinham voltado. E ele falou que ela estava com muita raiva dos pais dela e contou para a polícia o que ele sabia. A polícia foi descobrindo as coisas, que ela não estava bem com a família, sabe ela já tinha contratado esses matadores de aluguel, mas só que ela negava o tempo inteiro. Ela falava que isso poderia ser o Daniel que teria feito isso, porque ela não sabia que ela não tinha feito. Sabe que jamais ela ia fazer uma coisa dessa. Então, a polícia do Canadá, ela pode mentir para o suspeito, né? Se eles estão interrogando uma pessoa e a pessoa está dificultando, não quer colaborar, eles podem mentir. Polícia falou para ela que eles tinham um aparelho tecnológico de última geração que sabia quando a pessoa estava mentindo. Que ele funcionava mais ou menos como um detector de mentira corporal, que esse aparelho, essa tecnologia, estava sendo usada com ela. E que não tinha como estar errado. Que essa tecnologia era de precisão, de alta precisão. A Jennifer Pan confessou que ela, antes de ir para o quarto dela, quando ela viu que os pais dela já tinham ido para o quarto, ela levantou e destrancou a porta da sala. Eles não precisaram derrubar. Ela deixou a porta da sala aberta e foi para o quarto dela e ligou para o David Malvigan para que ele começasse a farsa. Então, foi aí que eles entraram, sabe? E fizeram o que eles fizeram. E a polícia quis saber dela como que ela tinha conseguido ligar para a polícia se ela estava amarrada. Ela demonstrou. Ela disse que o celular estava no bolso da calça dela e com a mão ela pegou e digitou o número, sabe? Ela trouxe o telefone para frente do corpo, de maneira que dava para ela virar a cabeça, e digitou e chamou a polícia. O Eiran saiu do coma e a polícia foi autorizada a visitá-lo e ele contou que a Jennifer, ela, quando tudo estava acontecendo, ela estava no momento e que ela conversava com eles, sabe, durante o assassinato deles. Então, ela teve o primeiro julgamento o primeiro julgamento deles. O namorado dela, o Daniel Gunn, tinha o álibi, ele apresentou, e o Crawford também apresentou um álibi.
de onde eles estavam no momento do crime. Todos eles foram condenados por conspiração. E a Jennifer também. Ela foi condenada no primeiro julgamento a 25 anos. Houve um segundo julgamento. No Canadá, pode fazer vários julgamentos. E porque eles alegaram que ela não queria matar os pais, ela queria que eles matassem ela. Olha só, não sei como que eles erraram, né? E então ela pegou uma pena maior de prisão perpétua. Ela pode requerer a condicional, a liberdade condicional com 25 anos de prisão em regime fechado. E os outros também têm que completar 25 anos para conseguir a liberdade condicional. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.